Muito bem, estamos ao vivo? Estamos ao vivo, Jimmy? Agora sim. Estamos ao vivo. Pessoal, bom dia. Estamos começando o Desperta SL hoje atrasado. Deu uma queda de luz no minuto que a gente estava começando o programa aqui. Caiu tudo, tivemos que reiniciar o estúdio inteiro. Espero que agora a coisa esteja organizada, né? Porque foi um susto geral aqui. Mas tá aí, né, Jimmy? Estamos online? Estamos ao vivo? Tá todo mundo vendo a gente? Agora estamos ao vivo? Agora estamos? Sim, estamos ao vivo. Estamos ao vivo, começando o Desperta SL de hoje, segunda-feira, 22 de janeiro, 7h10 da manhã. Acabou de ter um pico de luz aqui, caiu tudo aqui, caiu a luz, a gente ficou completamente no escuro, caíram os sistemas dos computadores, a gente teve que reiniciar, mas tá tudo certo. O pessoal estava comentando nos comentários aí que o general Heleno estava infiltrado na companhia de energia elétrica. Será que é isso? Olha, não precisa disso, né? No Rio Grande do Sul, que é onde fica o nosso estúdio, depois que o governador Eduardo Leite privatizou a energia elétrica, vamos dizer que a coisa não é que anda muito boa, não é que anda funcionando muito bem. Espero que esteja tudo certo, tudo organizado, tudo estável. Se por acaso o programa cair de novo, vocês fiquem por aí, a gente vai colocar uma tela de voltamos já e vamos tentar restabelecer a conexão aqui. Mas eu acho que agora a coisa vai, tá bom? Muito obrigado, muito bom dia a quem já está no chat. Eu adoro como vocês respondem as coisas que acontecem no chat. É um bom humor sensacional, gente, sério, juro por Deus. Toda vez que acontece alguma coisa aqui, os comentários são sempre os melhores, né? Hackers no ICL, General Heleno assumindo a companhia de energia elétrica. É mais ou menos tipo isso, tá? Mas eu acho que agora a coisa está organizada, vamos lá que vai funcionar. Até porque hoje temos um monte de novidades incríveis aqui. Eu separei muita notícia, claro, para a gente começar a semana aqui. Tem muita coisa importante para a gente falar. Temos a delação do assassino da Marielle, uma notícia que caiu como uma bomba aí. Daqui a pouquinho a gente vai destrinchar ela para vocês, também com informações exclusivas que foram trazidas para o site do iclnoticias.com.br pela nossa colega recém-chegada, a repórter Juliana Dalpiva. E tem mais coisa também, uma decisão importante nos Estados Unidos que fortalece o Donald Trump, que vai firme para tentar a sua eleição este ano. Mas temos novidades incríveis do ICL hoje aqui no ICL. A gente vai dedicar nossa programação hoje inteira, toda ela, a contar para vocês as novidades. Eu vou contar uma parte das novidades hoje aqui e depois vocês fiquem para o ICL Notícias primeira edição, que o Edu vai contar o resto. Mas olha, é incrível, então fica por aí que no final do programa vai ter uma barbadíssima para quem quiser fazer parte da comunidade do ICL. Hoje vai ter livro, vai ter uma outra novidade que eu vou deixar aqui. Vai ter 3 livros, mas vai ter uma super novidade. Tenho certeza que vocês vão amar essa novidade. É um passo a mais que a gente está dando aqui para fortalecer o nosso jornalismo, que vocês sabem é sustentado única e exclusivamente pela nossa comunidade. A gente não roda aqui propaganda, não vende publicidade, não faz nada. Mesmo os nossos programas que são transmitidos em várias redes sociais e também na TV aberta, no rádio, a gente poderia monetizar isso. Como todo mundo faz, aliás, todo mundo monetiza isso, os canais noticiosos. Aqui no YouTube, para vocês terem uma ideia, um canal como a Jovem Pan, por exemplo, quando podia monetizar o YouTube, porque hoje não pode mais, foi impedido pela justiça, mas quando monetizava o YouTube, ou seja, quando ganhava lá por cada view, cada pessoa que estava assistindo a Jovem Pan pelo YouTube ganhava lá alguns centavos de real, que é a monetização do YouTube, a Jovem Pan ganhava milhões de dólares por ano. Milhões. Não é pouco não, gente. É muito, muito, muito dinheiro. O ICL não monetiza um centavo no YouTube. Então a gente depende só da comunidade. No final eu vou explicar um pouco melhor. E fiquem ligados que tem novidades. As novidades valem para quem já é membro do ICL e para quem se tornará membro do ICL hoje, tá bom? Então segura por aí. Vamos lá então, que o programa começou atrasado, então tem muita coisa para a gente falar aqui, beleza? Muito bem, olha só, novidade nos Estados Unidos que fortalece o Donald Trump para a corrida presidencial. O Ron DeSantis, que era considerado o único republicano que poderia contrastar com Donald Trump, agora começaram as primárias, então o Partido Republicano está decidindo quem vai concorrer à presidência da República pelo Partido Republicano, e o Donald Trump era o principal candidato, mas muita gente nos Estados Unidos acreditava que o Ron DeSantis poderia causar algumas derrotas importantes para o Trump, em alguns estados-chave nessas primárias e, eventualmente, conseguir suplantar o Trump e virar o candidato dos republicanos para enfrentar o Biden esse ano nas eleições dos Estados Unidos. A novidade é a seguinte:
Ron DeSantis desiste da candidatura à presidência dos Estados Unidos e imediatamente anunciou apoio ao Donald Trump. Então, gente, acabou. É muito improvável que qualquer tipo de resultado seja diferente de, em poucos meses, teremos a eleição nos Estados Unidos começando para valer e os candidatos serão Joe Biden e Donald Trump. A má notícia é que o Donald Trump vem liderando todas as pesquisas sobre o cenário eleitoral nos Estados Unidos. Tem uma chance muito grande de derrotar o Biden. Veremos o que vai acontecer. Para quem quiser detalhes, está lá no site do ICL Notícias, iclnoticias.com.br, o portal do ICL Notícias, que, aliás, desde que estreou em dezembro, já mais do que duplicou a audiência. Então, se você não conhece ainda, coloca nos seus favoritos, começa a acessar todas as manhãs, todos os dias, porque é um portal de referência, como você tem aí o UOL, o G1, os sites da Folha, aquela coisa toda, você coloca na sua dieta diária de informação, iclnoticias.com.br, que mais do que duplicou a sua audiência do mês de estreia para esse mês de janeiro. E detalhe, janeiro é um mês péssimo de audiência, péssimo. Depois, assim, ó, lá pelo dia 20 de dezembro até o carnaval, todo mundo sofre com a audiência. Isso é histórico. A audiência, tanto é que a audiência do Desperta Agora, ela está relativamente mais baixa do que nossa audiência média. A gente faz todos os dias aqui, só nas redes sociais, a gente faz um público aí, que é o público recorde para o horário da manhã no YouTube do Brasil todo. Este é o programa de mais audiência do YouTube do Brasil inteiro neste horário da manhã. A gente sempre faz 13, 14, 15 mil pessoas online. Já fizemos 16, 17, já fizemos mais de 20 mil pessoas ao vivo. Agora a gente está fazendo aí 10, 11, 12, porque é natural. Janeiro muita gente está de férias. E o portal do ICL Notícias está, bombando. O governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciou hoje que desistiu de concorrer às primárias do Partido Republicano e vai apoiar o candidato Donald Trump. Com a decisão, o ex-presidente americano disputará a vaga com Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul. Em vídeo na rede social X, o antigo Twitter, DeSantis disse que a decisão foi tomada após a derrota nas primárias do partido na segunda-feira em Iowa. Ele ficou 30 pontos percentuais atrás do Donald Trump. Quem acompanha o Desperta ICL sabe disso, a gente mostrou aqui, analisou, colocou as consequências, e já lá na semana passada, você sabe que nós estamos uma semana no futuro, né? A nossa comunidade que assiste aqui está sempre uma semana no futuro. Já na semana passada, eu falei aqui que tinha acabado para as chances do DeSantis. O Ron DeSantis, assim como o Jimmy Page, todo mundo assistem a este programa, claro, né? E aí o Ron DeSantis desistiu da candidatura porque viu que não ia ter nenhuma chance, ia causar eventuais desgastes no Partido Republicano, ainda mais concorrendo com um candidato tão instável quanto o Donald Trump. Você nunca sabe o que vai acontecer. E claro, o Ron DeSantis também tem medo da guerra suja que o Trump promove sempre nas eleições. Poderia sobrar para ele, poderia ser queimado com algum caso que viesse à tona em algum momento, aquela maneira como a extrema-direita, aquela maneira gostosa que a extrema-direita gosta de participar de eleições. Então o Ron DeSantis se afasta disso também para evitar qualquer bomba em cima da cabeça dele e apoia agora o Trump. Destaque claro lá na capa do New York Times, estamos vendo aqui toda a primeira parte do New York Times sendo ocupada por isso. Destaque na capa também do The Washington Post, são os dois principais jornais dos Estados Unidos, com maior audiência, digamos assim. Destaque também na mídia europeia, aqui a principal manchete do jornal inglês The Guardian, é sobre isso também. O The Guardian é bastante conhecido como sendo um jornal que faz muita cobertura internacional, a partir da visão, claro, da Grã-Bretanha, lógico, um jornal de centro-esquerda, poderíamos dizer assim, ou com algumas posições progressistas, e que cobre muito a política externa, tanto guerras quanto a política externa, e principalmente a economia e a política dos Estados Unidos. Para quem quiser saber um pouco mais, então, por que o governador da Flórida, Ron DeSantis, desistiu da candidatura e o que isso significa para Donald Trump, isso está publicado lá na BBC News Brasil, e outra matéria também, porque Donald Trump poderá concorrer mesmo se for condenado. Você sabe que o Donald Trump responde aí a alguns processos judiciais e não ficará inelegível como ficou o Bolsonaro. As coisas são diferentes nos Estados Unidos, para quem quiser entender também, lá na BBC News Brasil, essas duas matérias, como se chamam, matérias
de fundo, né? Vamos lá ainda um pouco para a política internacional. OTAN anuncia maior exercício militar desde a Guerra Fria e cogita guerra com a Rússia em 20 anos. O chefe do Comitê Militar da OTAN, almirante Rob Bauer, afirmou na última quinta-feira que a população civil deve se preparar para o fato de que uma guerra poderá eclodir com a Rússia nos próximos 20 anos. Devemos compreender que a nossa existência pacífica não é um dado adquirido e é por isso que devemos nos preparar para um conflito com a Rússia. Segundo Bauer, os países da aliança militar precisam estar preparados para tudo. Precisamos criar um sistema que nos permita formar mais pessoas no caso de guerra, independentemente disso acontecer ou não. As falas ocorreram no mesmo dia em que a OTAN anunciou a convocação de 90 mil soldados de países membros da aliança e da Suécia, que entrou para a OTAN, mas ainda não está oficializada totalmente, então é um anexo da OTAN, a Suécia, para a realização de exercícios militares. O comandante-geral da organização na Europa, o general Christopher Cavoli, informou que as manobras irão simular um cenário de um ataque russo. Olha, eu não sei o quanto isso ajuda você melhorar as coisas com os russos ou não. Não me parece que ajuda muito, né? Não me parece que ajuda muito. Isso lembra um pouco o contexto da invasão russa à Ucrânia, da guerra na Ucrânia. A OTAN vai fazendo esse tipo de movimento e aí depois, eventualmente, pode ter uma reação, né? Não vai dar tempo da gente analisar aqui quem tá certo, quem tá errado, até porque numa guerra ninguém tá certo. Tá todo mundo errado, porque guerra não devia nem existir para começo de história, né? Minha opinião. Mas esse tipo de posicionamento inflama mais ainda as coisas. Eu posso imaginar. Teremos uma guerra daqui a 20 anos. Primeiro, não tem como saber. 20 anos é muito tempo. Daqui a 20 anos nem o Putin vai estar mais aí. A Rússia pode mudar radicalmente. Então, primeiro, não se sabe. Segundo, que esse tipo de posicionamento não é que adianta esfriar as coisas. Aparentemente já era um teste programado, mas chama a atenção que na Itália, nesse momento, hoje, o governo italiano está fazendo um teste, está mandando avisos pelos celulares das pessoas, por mensagens para os celulares das pessoas. É um teste sobre desastres nucleares. O governo italiano está simulando um desastre nuclear na França, que poderia ter acontecido de modo por conta de problemas ali industriais. A França tem muitas plantas nucleares, ou também por ataques militares. Então, hoje, quem mora na região do Piemonte, na Itália, está recebendo avisos da Proteção Civil que são informando que houve um ataque na França e informando para as pessoas o que elas devem fazer a partir daquele momento. Pode ser uma coincidência ou não, imagino que isso aqui já estava programado, mas vem bem a calhar com esse momento em que a OTAN está dizendo que entrará em guerra lá com a Rússia. Lá no site do clnoticias.com.br ainda, a greve geral na Argentina faz a Gol e a Latam cancelarem voos para o país no dia 24. Atenção, se você tem viagem programada para a Argentina no dia 24, sua viagem não mais acontecerá caso você estava com passagens compradas pela Gol e pela Latam. Então corre, entra em contato com as duas companhias para reprogramar a sua viagem. Tem aquele meme clássico, né, que o pessoal manda as pessoas irem para Cuba, e aí nos últimos tempos, com a degradação da economia na Argentina, que só vem piorando para as pessoas em geral depois da eleição do Trump, não estava boa, hoje está 1000 vezes pior, está todo mundo acompanhando. Agora o Milei tirou a subvenção para aluguéis, então milhões de pessoas vão começar a pagar um aluguel mais caro da noite para o dia, os salários obviamente não estão aumentando, as pessoas já estão pagando comida mais caro, os salários obviamente não estão aumentando, o transporte já está mais caro também porque o Milei tirou a subvenção, os salários obviamente não estão aumentando, então melhor do que estava no ano passado, não está. A gente estava brincando que o meme vai para Cuba e tal, a gente estava falando para as pessoas que apoiam o Milei, que eventualmente são as mesmas que apoiam o Bolsonaro aqui no Brasil, vai para a Argentina. Então, atenção, se eu mandei você ir para a Argentina, no dia 24 não vai dar. Então vai no dia 25 ou no dia 23, tá bom? Vai lá curtir as coisas na Argentina, tá mais caro inclusive para turistas que pensavam que iam para lá, se fazia um turismo de luxo na Argentina, muita gente no Brasil que não tem condições de fazer o tal do turismo de luxo no Brasil, ia fazer na Argentina, porque o câmbio era muito favorável ao real, a coisa não tá mais assim, as coisas encareceram na Argentina, porque encareceu para todo mundo. Então imagina se para você, que é um turista, que ama o Milei, que vai para lá fazer turismo de luxo na Argentina, encareceu, você ganha em real, o seu salário é muito melhor do que o argentino, você imagina como está a vida de quem vive lá,
na Argentina. Boa não tá, né? Melhorar não melhorou. Muito bem? Mas segundo Milei, as coisas vão melhorar daqui a 30 anos, tá, gente? É fácil ganhar a eleição assim, né? Que moleza, né? Você ganha a eleição e fala o seguinte, e aí, como é que vai ser a coisa? Não. Em 30 anitos, vamos a melhorar as coisas. Tem que esperar 30 anitos, Daqui 1 ano, 2, 3, 4, quando tiver todo mundo completamente ferrado na Argentina, não pode cobrar o Milei. Porque o Milei falou que é 30 anos, gente, vocês têm muita pressa. Como diz um cara lá do canal de TV da Argentina, que apoiou o Milei, aliás, do canal La Nación, tem gente que vai cortar a assinatura do Netflix para fazer um esforço, tem gente que vai cortar uma refeição. É assim, entendeu? Café da manhã, almoço e janta para quê? Para quê? Você não quer pegar um shape, entrar no fit? Não tá sobrepeso? Corta o jantar, não se janta mais. Almoça direito, depois não se janta mais. Toma café para enganar a fome e vai dormir. É isso que o pessoal falou lá para os argentinos. Mais de 1 milhão de pessoas protestam contra a extrema-direita na Alemanha, um protesto gigantesco. Olha só isso aqui, ó. Enorme, né? Em pleno inverno na Alemanha. Lembrando que tá um frio do caramba lá, né? As pessoas não se mexam, como diz, e vai para a rua. Mais de 1 milhão de pessoas saíram às ruas em vilas e cidades da Alemanha neste final de semana para protestar contra a extrema-direita. É a segunda semana de protestos nacionais contra o partido extremista Alternativo para a Alemanha. As manifestações ganharam ímpeto depois de terem surgido notícias do site de notícias investigativas Correctiv sobre uma reunião de extremistas da direita em Potsdam, na qual foram discutidas políticas de migração, incluindo deportação em massa de pessoas de origem estrangeira. Esse partido, a Alternativa para a Alemanha, o AfD, que ocupa o segundo lugar nas pesquisas nacionais, negou que os planos de imigração relatados sejam política partidária. No domingo, realizaram-se comícios em Berlim, Munique e Colônia, bem como em redutos de votação mais tradicionais da AfD no leste da Alemanha, como Leipzig e Dresden, com uma participação em muitos locais muito superior ao esperado. Os organizadores em Munique encerraram a manifestação mais cedo devido à superlotação, com cerca de 100 mil participantes, segundo a polícia. Os organizadores do protesto disseram que 200 mil pessoas compareceram. No início do evento em Berlim, havia 30 mil pessoas e o número estava aumentando, disse a polícia. Várias dezenas de milhares de pessoas também saíram às ruas em Colônia e Bremen no domingo. Os organizadores do evento estimam que cerca de 300 mil pessoas se manifestaram em toda a Alemanha no sábado, reação popular à extrema-direita, como a gente viu no Brasil também, durante a pandemia um pouco menos, mas durante as eleições de 2022, manifestações muito grandes para repudiar a extrema-direita no Brasil. Uma pena que elas tenham desaparecido das ruas, elas seriam importantes para a gente mudar também as coisas, o atual estado das coisas. Gente, olha só, a bomba do dia é a seguinte, isso aqui saiu, notícia que saiu mais ou menos picotada no final de semana, mas agora já está consolidada. Depois da delação e das confissões do motorista, o Elcio Queiroz, o motorista que dirigia o carro que levava o assassino da Marielle e do Anderson, agora essa bomba é uma coisa assim, ó, eu não sei o tamanho disso aqui. Vocês sabem a minha posição, quem acompanha o programa sabe a minha posição sobre delação premiada. É um instituto, como dizem os advogados, né? É um instituto que eu, a princípio, sou favorável, porque eu conheço casos de delação que são muito importantes. Eu sempre cito o caso do mafioso italiano Tommaso Buscetta, o único delator da Cosa Nostra italiana e nos Estados Unidos que levou a cadeia e a prisão perpétua, inclusive, mas a cadeia, principalmente no primeiro momento, mais de 300 mafiosos. Isso é fazer uma delação. Isso é saber fazer uma delação. Isso é fazer uma delação sem interesses políticos, financeiros. Juiz Giovanni Falcone, juiz Paulo Borsellino. Não por acaso, ambos assassinados pela máfia em 1992. Uma delação, 300 presos. No Brasil, principalmente na Lava Jato, nós temos mais delatores e colaboradores do que réus presos. Isso é um fato estatístico. Ah, eu não gosto. Tudo bem, eu não gosto de um monte de coisa também. Eu não gosto do fato de que faltou luz no estúdio hoje. Mas não adianta não gostar, faltou. Tem mais delatores na Lava Jato, gente. Mais delatores, mais gente que foi premiada pelo que falou. Eu já mostrei no programa aqui, já mostrei no ICL Notícias segunda edição. Aliás, estarei hoje, às 6 horas da tarde, lá com a Gabi Varela, com o Chico Pinheiro. Já mostrei aqui os prêmios que levou a Nelma Kodama, doleira, delatora da Lava Jato.
Sabem como saiu a Nelma Kodama depois que ela entregou as coisas lá que a Lava Jato queria? Ficou com um apartamento em São Paulo, teve dinheiro desbloqueado, contas desbloqueadas, ficou com 5 quartos de um hotel. Isso está em contrato da Lava Jato com ela. 5 quartos de um hotel para ela poder alugar e ganhar os proventos. Isso é um negócio. Isso não tem nada a ver com o sistema de justiça, é um negócio. Isso é uma negociação. Isso é uma negociação. Pois bem, veremos o que sai dessa delação. E eu não acredito em absolutamente nada que delator fala sem provas. Eu não acredito e a justiça não pode acreditar, claro. Delação, ela é considerada meio de prova. Delação, ela é um meio para você conseguir prova. É como você quebrar o sigilo de comunicações telemáticas, por exemplo. A mera quebra de sigilo não é uma prova, certo? A quebra de sigilo é um meio de prova, é um meio para você obter provas. A delação é a mesma coisa. Quebrar sigilo bancário de alguém. Alguém que teve um sigilo bancário quebrado, isso por si não é prova. Você precisa encontrar elementos na movimentação financeira que constituam os elementos de prova. Beleza? Delação é a mesma coisa. Delação é meio de obtenção de prova. Delação por si não é prova. Então, o que um delator fala importa pouco. O que importa é o que ele prova. E agora nós temos a PF fazendo um acordo de delação premiada com Rony Lessa, o assassino da Marielle Franco. O ex-policial militar Rony Lessa, autor dos disparos que mataram a vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes em maio de 2018, fez um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. A informação foi publicada pelo colunista Lauro Jardim no jornal O Globo e confirmada pelo portal SL Notícias. A delação do ex-policial militar depende, no entanto, de uma homologação do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a PF já fez a delação, já enviou essa delação para o STJ, dizendo é isso, nós queremos fazer a delação, e agora depende da homologação. A delação de Rony Lessa será uma peça importante na investigação, mas há muitas outras, informou a SL Notícias uma fonte da Polícia Federal sob condição de anonimato. Os policiais não querem ser acusados de repetir os erros das apurações anteriores, como a Lava Jato. Veja só, que curioso, que curioso. A PF aprendeu com a Lava Jato, aprendeu com os erros da Lava Jato, que se basearam unicamente na palavra dos delatores em muitos casos, apesar dos procuradores dizerem que não. Sim, é verdade. A delação do Palocci é um clássico, né? O caso do Delcy de Amaral é outro e vários outros. Não dá tempo de citar aqui. Os fatos relatados pelo assassino de Marielle Franco servem apenas como ponto de partida para o aprofundamento das averiguações em busca de provas. Desde que começaram as investigações do assassinato da vereadora e de seu motorista, os policiais da PF do Rio demonstraram confiança de que avançariam. Não existe crime perfeito. O que há é uma investigação mal feita, disse uma das autoridades da Polícia Federal ao portal do ICL Notícias. Muito bem. Isso aqui causou repercussões, claro. O Capelli, Ricardo Capelli, que ainda está no Ministério da Justiça, lembrando que o Ricardo Lewandowski assumiu, mas ainda não trocou a equipe, então o Ricardo Capelli ainda é o número 2 do Flávio Dino, ex-Flávio Dino, agora Lewandowski, e é o homem que comanda a parte da segurança no Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Capelli escreveu no Twitter ontem, domingo, às 2h45 da tarde. O que faltou durante os últimos anos foi vontade política. Em pouco mais de um ano, com a ação técnica e determinada da Polícia Federal, sempre com todo o apoio do Ministério da Justiça, o inaceitável assassinato de Marielle Anderson será esclarecido. E tudo indica que não demorará. O Capelli, portanto, antes de sair do Ministério da Justiça, já está praticamente selado o seu destino, ou pelo menos não seguirá ocupando o cargo que ocupa hoje, coloca aqui o caso Marielle e Anderson como um desfecho para logo. Vamos lembrar que no ano passado, o diretor-geral da Polícia Federal, o delegado doutor Andrei, ele falou que o crime seria esclarecido no primeiro semestre deste ano. Veremos como as coisas andam. Como eu já falei, já tem uma delação caminhando, que é a delação do Elcio Queiroz, e agora temos uma nova delação a caminho, que é a delação do Rony Lessa. Vamos esperar as provas e tentar entender onde isso vai chegar. O meu ceticismo em relação ao crime da Marielle, eu sempre deixei isso claro aqui, eu nunca acreditei, depois de um determinado tempo, que o crime seria totalmente resolvido. Nunca acreditei. Sempre esperei que fosse, mas nunca acreditei que fosse.
E já expliquei por quê. O crime da Marielle, se for devidamente investigado, se puxar todas as pontas soltas do crime da Marielle, derruba muitos esquemas. Na Polícia Civil do Rio de Janeiro, na Polícia Militar do Rio de Janeiro e na política do Rio de Janeiro. Não necessariamente coisas conectadas com o crime da Marielle diretamente, mas se você começar a puxar as pontas soltas, vai cair o esquema aqui dos delegados que investigam ilegalmente criminosos para depois cobrar dinheiro de extorsão. Vai cair esquema de polícia militar, que faz serviço sujo para o crime organizado. Vai cair esquema de matadores de aluguel, que não necessariamente participaram diretamente do caso Marielle, mas são conectados com essas pessoas. Vai cair esquema da política do Rio de Janeiro, que pode envolver tribunais de contas, juízes de primeira instância, desembargadores e políticos. A coisa começa a se complicar. Vai bater na família Bolsonaro. Estou dizendo que a família Bolsonaro está conectada diretamente ao crime da Marielle? Não, absolutamente não. Aliás, eu nunca acreditei nisso. Tem gente que não gosta que eu fale isso, mas é verdade. Eu, pessoalmente, nunca acreditei que a família Bolsonaro fosse, por exemplo, como muita gente diz, mandantes do crime da Marielle. Eu não acredito nisso, não me parece que seja isso. Agora, eu vou esperar as investigações. Eu sou um cético por natureza, né, gente? Ainda mais no trabalho. Muita gente reclama disso, às vezes, que eu mantenho os dois pés atrás, mas é assim, gente. A gente precisa ter lá, né, a coisa mostrando ali, senão tudo vira qualquer coisa. E aí a gente parte para uma república do denuncismo, que aí a denúncia ela tem mais valor do que a prova em si. Eu não gosto muito desse esquema, tá? Então pode ser contra o Bolsonaro, pode ser, não interessa. Eu nunca vi elementos de prova suficientes de todas as pessoas que eu conversei. Participei da cobertura do crime da Marielle desde a noite em que aconteceu. Aliás, na época, no Intercept, nós fomos o primeiro site, o primeiro veículo de informação do mundo a apontar ligação com milícias. Do mundo. Graças ao brilhante repórter Sérgio Ramalho, um dos melhores repórteres do Brasil, repórter de polícia, que, aliás, acaba de lançar um livro sobre o capitão Adriano da Nóbrega. Dei uma procura depois aí. Já foi entrevistado pelo Em Detalhes da Gabi Varela, aqui no ICL também. Eu não acredito. Agora, eu acreditar ou não tem pouco valor, né, gente? A minha crença, ela não entra nos autos. A minha crença é baseada no que eu vi, no que eu conheço, nos inquéritos que eu li, a Operação Intocáveis. Agora, que tem relação da família Bolsonaro com essas pessoas? Tem. Tem, inevitavelmente tem. Isso já está comprovado que tem. Parte dessas pessoas, inclusive o capitão Adriano, foram homenageados pela família Bolsonaro. A mulher e a irmã e a esposa do capitão Adriano, o tal do chefe do escritório do crime, trabalharam com a família Bolsonaro nos gabinetes. E para não esquecer do cara da Casa de Vidro, vocês lembram dessa história? Os caras envolvidos com milícia e com o crime da Marielle, falando entre si que tinham que falar com o cara da Casa de Vidro. E isso foi apontado pelos investigadores na época como sendo o cara da Casa de Vidro, tinha outros elementos ali no relatório, foi apontado pelos próprios investigadores como a suspeita de ser o presidente da República, então, Jair Bolsonaro. Então, há sim relações dessa máfia com a família Bolsonaro. Isso não é nenhuma novidade. Relações dessa máfia com a família Bolsonaro são evidentes e comprovadas. Agora, se a família Bolsonaro é mandante do crime da Marielle e tal, isso aí para mim é uma distância muito longa, a gente tem que acalmar o coraçãozinho. Vamos esperar as investigações para ver o que acontece. Agora, essa delação é uma delação muito, muito, muito bombástica e importante. Dificilmente membros de máfia fazem delação. É raro. Bem raro. Tanto é que isso aconteceu agora, 2020, estamos em 2024, o crime foi em 2018. Vejam quanto tempo demorou para essas coisas acontecerem. Então, muita atenção no que vem dessa delação, principalmente em relação às omissões. Eu sempre falo aqui, qual é a grande missão de um delator? A grande missão de um delator não é, na visão do delator, não é entregar os seus comparsas de crime e nem desmontar nenhum sistema criminoso e nem ajudar a resolver nenhum crime. E nem ajudar a recuperar dinheiro, nada. O delator não tem essa missão para ele.
A missão do delator, na cabeça do delator, é se salvar. Então o delator vai fazer 1 milhão de cálculos para pensar o que vai dizer. O delator não pode mentir e nem omitir, não pode, senão a delação cai e ele pode voltar a sofrer as penas, certo? Agora, cabe a quem ouve a delação descobrir se ele está mentindo e omitindo. E isso muitas vezes não é fácil. Então, o delator, via de regra, ele vai fazer 1 milhão de cálculos e, eventualmente, vai pensar no que ele pode mentir ou omitir. Ele vai ter que contar uma história crível, factível, com provas, mas ele pode omitir algumas coisas. E nessas omissões, você pode mudar o rumo da história. Então, muita atenção. Essa gente não é amadora. Essas pessoas são ex-policiais militares, sabem como a roda gira, sabem como a coisa anda, não são bobos e, principalmente, eu duvido que essa gente vá abrir a boca de modo indiscriminado e entregar tudo o que sabe. Sabe por que não vai fazer isso? Porque sabe que não pode acordar no dia seguinte. Essa é a mais dura verdade. Essa é a mais dura realidade. Para uma pessoa dessa ser assassinado na cadeia, não custa nada. É fácil, gente. É assim que é. Vamos botar a realidade nua e crua aqui também. Então essas pessoas também têm medo de morrer. Então, vamos lá. Notícia importante, mas como sempre, cautela e atenção no que acontece a partir de agora. Bom, a Juliana Dalpiva, nossa colega jornalista recém-chegada, né? Nossa nova parceira aqui do ICL Notícias, publicou lá na sua coluna que, por causa da delação do Rony Lessa à Polícia Federal, o advogado do caso vai deixar a defesa do réu. A coluna da Juliana Dalpiva apurou que o escritório que atua na defesa do ex-PM Rony Lessa, autor dos disparos que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, deve deixar o caso após o acordo de delação de Lessa com a Polícia Federal. O ex-PM é representado pelos advogados Bruno Castro e Fernando Santana. O escritório não faz acordo de delação premiada. A existência do acerto em que Lessa se torna delator foi publicada no domingo pelo colunista Lauro Jardim no jornal O Globo e confirmada pelo portal do ICL Notícias. Após a revelação, a defesa emitiu uma nota informando que foi pega de surpresa com a notícia divulgada de uma possível delação. Os defensores afirmam ainda que, após o contato com membros da família do cliente, foram informados que eles também não sabiam da negociação. Até o momento, Lessa alegava inocência nos processos. Pessoas próximas ao caso veem coincidências no modo como o acordo está tramitando. Quando a delação de Elcio Queiroz, outro réu confesso do crime, veio à tona, a defesa dele, à época, também não tinha acompanhado o acordo. O acordo do ex-policial, no entanto, como a gente já falou aqui, depende da homologação do Superior Tribunal de Justiça. Sob anonimato, uma fonte da PF informou a Juliana Dalpiva, ao portal ICL Notícias, que a delação de Rony Lessa será uma peça importante na investigação, mas há muitas outras. Portanto, tem advogados que não trabalham com delação. Por princípio, não acredita que o réu deva fazer uma delação. Por quê? Porque não quer isso, aquilo. Não, porque tem advogado que acha que tem que defender o réu. Tem que fazer a defesa do réu. Se o cara é inocente, provar que é inocente. E se o cara que é culpado, delimitar a culpa, uma estratégia de defesa, delimita a culpa devidamente para enxugar o número de crimes aos quais a pessoa pode responder, delimita a culpa e tenta reduzir a pena. É isso, o trabalho de um advogado. Tem advogado que não gosta do Instituto da Delação Premiada, porque no Brasil tem vários problemas, a gente já viu. A gente viu aqui denúncias de pessoas que a elas foi proposto um roteiro de delação. Que aí não é aquela mão assim, vem cá que eu tenho isso aqui para delatar. Não, é assim, nós aqui do Ministério Público queremos que o senhor fale isso aqui. Mas veja bem, assim, essa metade dessas coisas aqui eu não sei, não participei. Tudo bem, se o senhor falar, o senhor tem um acordo. É por isso que muitos advogados não participam, porque acham que é um instituto que no Brasil foi contaminado. Então, esses advogados caíram fora. E claro, em alguns casos, minoritário, pode atingir outros clientes dos advogados. Pode acontecer também. O fulaninho lá faz uma delação premiada. E aí eu sou advogado dele. Bom, mas eu sou advogado também do Beltrano e do Cicrano. E agora esse cara aqui vai entregar meus outros clientes. Então tem advogado que também não gosta de entrar nessa. Porque fica uma coisa ruim, né? Eu tô defendendo esse cara aqui que está delatando os outros caras que eu tô defendendo também. Pode acontecer também. Impacta outros casos do escritório.
Muito bem. Aqui uma notícia correlata. Chefe de milícia é executado em quiosque no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Mais um. Um homem foi executado em um quiosque na praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, no domingo, ontem. Sérgio da Costa Silva, conhecido como Sérgio Bomba, era apontado como chefe da milícia de Sepetiba e chegou a ser preso em 2017. Sérgio Bomba estava com a namorada em um quiosque próximo ao posto 12, por volta das 20h50, das 10 para as 9 de ontem, quando um homem chegou atirando. A mulher nada sofreu. Em 2017, Sérgio Bomba foi preso na Operação Horus. Segundo as investigações, a milícia que ele comandava cobrava taxas de moradores e de comerciantes, grilava terras e clonava veículos roubados. A notícia está curta porque ela foi publicada hoje de manhã às 5h48 da manhã. Então, por enquanto, não há novidades, não sabemos exatamente, por enquanto, as ligações desse cara com outros crimes correlatos de máfia e milícia no Rio de Janeiro. Não sabemos, por exemplo, se esse cara tem alguma ligação com Adriano da Nóbrega, Rony Lessa, Elcio Queiroz, Escritório do Crime, Marielle Franco, família Bolsonaro. Isso aqui não está colocado ainda, a princípio não tem nada sobre isso, mas vamos esperar porque a notícia é fresca. A gente sabe que isso aqui, depois que é executado um miliciano no Rio de Janeiro, muitos repórteres começam a puxar a ficha policial, os inquéritos policiais, e quando vê, começam a surgir as ligações. Por hora não temos nada, até vamos dar uma atualizada rápida aqui para ver se entrou mais alguma coisa. Entrou só mais umas imagens e uns vídeos, né? Aqui já tem as imagens, isso aqui possivelmente guarda-sóis lá do quiosque escondendo o corpo. Muito bem, vamos seguir aqui. Lá no Diário do Centro do Mundo, no Mato Grosso do Sul, o número de igrejas evangélicas supera o de escolas. Não dá para ir para frente num país desse jeito não, né, gente? Um levantamento conduzido pelo perfil Brasil em Mapas revelou que o Mato Grosso do Sul está entre os 3 estados brasileiros com maior número de igrejas evangélicas na comparação com escolas públicas. Essa análise se baseou nos dados fornecidos pelo IBGE. Os números indicam que o estado possui 64,6 templos evangélicos para cada 100 mil habitantes, enquanto, em contrapartida, há apenas 55,7 escolas públicas na mesma proporção. Aqui tem um mapa, uma projeção da quantidade de escolas por 100 mil habitantes versus igrejas evangélicas no Brasil. Então aqui nós temos, para quem quiser dar uma olhada lá, está postado lá no site do DCM, o Diário do Centro do Mundo, né? Aqui temos o Mato Grosso do Sul, portanto, 64 igrejas para cada 100 mil habitantes, 55 escolas. E aí tem outros estados que a coisa também é desse jeito, né? Aqui no Mato Grosso, 74 igrejas para 55 escolas, isso aqui para cada 100 mil habitantes. E aí as coisas vão andando. Vários estados a gente vê que essa proporção é aterradora, na verdade, né? Então aqui, proporção entre escolas públicas e igrejas evangélicas. Mais escolas por habitantes os estados em verde, então quanto mais verdinho o estado tem mais escolas do que igrejas evangélicas. Vemos aqui o Acre como destaque, né? Muito verdíssimo, né? O Espírito Santo também, as proporções são melhores. E aí, ao contrário do que se imagina, que o sul do Brasil é o melhor, a escola, não sei o quê, aqui não é, tá bom? Tá na média. O sul melhor em tudo, a coisa não é bem assim. E aqui temos alguns estados em que as proporções não são boas. Na verdade, o Espírito Santo tem mais... O Espírito Santo possui a maior proporção de igreja evangélica. Não, na verdade, o Espírito Santo tem mais evangélico do que igreja evangélica do que escola pública. Os campeões são o Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Os estados, né? É São Paulo aqui em cima? É São Paulo. Muito bem. Ai. Região Norte registra o maior tremor de terra da história do Brasil. Teve um terremoto, gente, na região Norte. A região Norte registrou ontem o maior tremor de terra da história do Brasil. Com 6,6 graus na escala Richter, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto ocorreu às 18h31 do horário de Brasília, 16h31 horário local. Embora o Serviço Geológico informe que o terremoto tenha ocorrido próximo a Taruacá, perdão. As coordenadas exatas do tremor apontam para uma área isolada em Ipixuna, no Amazonas. Até agora não há registros de danos. Aí o Brasil é bom porque não tem terremoto. E agora até terremoto tem no Brasil. Ainda lá no slnoticias.com.br, vacina contra a dengue, primeiro lote com 720 mil doses chega ao Brasil. Informe-se no seu posto de saúde se você precisa tomar vacina contra a dengue. Agora, por enquanto, o Brasil é o primeiro país do mundo a colocar a vacina contra a dengue no calendário nacional de vacinas, é o SUS.
gostoso demais, né? O governo anterior não gostava, o ministro Pazuello, que era ministro da Saúde, não conhecia, falou que descobriu o SUS só depois que virou ministro. Ministério técnico. Mas SUS gostoso demais. Agora vai ter essa nova vacina, a dengue é um problema, vem aumentando os casos e mortes de dengue no Brasil nos últimos tempos, com a questão da emergência climática, o inverno que nós tivemos no ano passado, que foi um inverno muito curto, de poucos dias frios, a quantidade de mosquitos se prolifera depois na primavera e no verão, porque o frio não conseguiu matar a quantidade suficiente. Então, esse ano, eu não sei onde vocês moram, mas aqui onde eu moro, o que tem de mosca e mosquito é um negócio inacreditável. Você vai em qualquer lugar, agora você tem que ficar abanando mosca, que é uma coisa que eu não via há muito tempo. Então, informe-se no seu posto de saúde se você já tem o direito, porque no primeiro momento agora não vai chegar vacina para todo mundo. É uma vacina produzida por um laboratório japonês, de fabricação, tem um limite na fabricação, não consegue fornecer tudo que o Brasil precisa. Então, agora, no primeiro momento, tem algumas idades específicas que vão receber a vacina, tá bom? Então, informe-se e vacine-se. Vamos lá para a revista Fórum. Lula se encontra com o chanceler chinês para preparar a visita de Xi Jinping ao Brasil. O presidente Lula recebeu o principal diplomata chinês, Wang Yi, que fez uma visita de 2 dias ao Brasil. O encontro marca o início dos preparativos para uma futura visita de Estado do presidente chinês, o Xi Jinping, ao Rio de Janeiro para o G20. O ministro de Negócios Estrangeiros da China, o cargo equivalente ao Ministério das Relações Exteriores, foi recebido por Lula na última sexta-feira na base aérea de Fortaleza. O encontro ocorreu enquanto o presidente brasileiro cumpria agendas na capital cearense. Na reunião, Wang transmitiu os cumprimentos de Xi Jinping e discutiu com Lula sobre o fortalecimento das relações sino-brasileiras. Lula reiterou o reconhecimento do Brasil da política de uma só China, reafirmando o posicionamento brasileiro sobre a questão. Isso aqui tem a ver lá com a questão de Taiwan. Os diálogos abordaram também temas econômicos, com destaques para investimentos da empresa chinesa BYD no Brasil, que inclui a construção de uma nova fábrica de automóveis. O encontro serviu ainda para discutir a atual conjuntura internacional, a crescente cooperação entre Brasil e China no setor de energias renováveis e a elaboração de projetos conjuntos do Brasil e da China na África. Vamos lá rapidamente para o site do G1. Brasil tem aumento de denúncias de intolerância religiosa. E aqui tem uma reportagem que foi publicada pelo Fantástico. Quem quiser dar uma olhada, está lá no site do G1. Uma notícia, uma matéria importante também. Lá no UOL, a coluna da Mariana Londres. Governo Lula prepara medidas para frear a explosão das contas de luz. O governo Lula virou uma chave e está preparando ações para reduzir os impactos que o consumidor de energia no mercado regulado, residencial e comercial, que vai impactar a grande maioria dos brasileiros, vem absorvendo na conta de luz nos últimos anos. Os aumentos da conta do consumidor que recebe energia das distribuidoras é usados para bancar as isenções e condições especiais que foram sendo criadas pelo Mercado Livre comercial, o Mercado Livre comercial acima de determinado consumo, cerca de R$10 mil mensais. Por isso que o preço da energia produzida no Brasil vem caindo nos últimos anos, mas a conta de luz dos consumidores vem subindo, porque os encargos e outros custos embutidos, como a conta de desenvolvimento energético, só cresceram. Nas últimas semanas, o governo intensificou o discurso sobre a importância de reduzir os subsídios e distorções que pressionam para cima as contas de luz dos brasileiros. Uma das ações que estão sendo preparadas pelo governo para reduzir os impactos é a medida provisória do setor elétrico, que deve ser editada até o final do mês. O que o texto pode trazer, segundo ela apurou, a colunista apurou, e aqui tem o resumo do que pode ser trazido para quem quiser ler. Não vai dar tempo da gente ler tudo aqui, mas dá uma olhada lá no UOL. Isso aqui está na capa do UOL, então expectativa, pelo menos, de uma luz mais barata nos próximos anos. Claro que a luz também está mais cara por conta das privatizações. Eu não sei se isso aqui é falado na coluna, mas é uma evidência, né? Você privatiza, a empresa de energia coloca o preço que ela quiser. Como ela é um monopólio, você não pode escolher. Eu não quero, essa luz aqui está muito cara, eu quero da outra. Não tem. Privatizou, se ferrou. São Paulo, Rio Grande do Sul e outros aí, problema de vocês. Gente, olha só. Vamos lá que nós temos novidades no ICL. É o seguinte, gente. O ano está começando, janeiro, todo mundo saiu de férias, agora as pessoas começam a voltar, daqui a pouco tem carnaval, o carnaval esse ano é mais cedo e o ano começa de fato. Esse ano é um ano chave para a democracia brasileira. Podemos ter dificuldades pela frente com a economia, as coisas podem andar um pouco diferentes, pode ter inflação dos alimentos,
porque a agricultura está sofrendo por conta das emergências climáticas, muito que foi criado por culpa, inclusive, dos grandes plantadores, que não quiseram enxergar, achando que iam se livrar, que era só lucro no bolso, agora estão sofrendo com a safra, isso vai pressionar os alimentos. Tem eleições esse ano, a gente vai ver a musculatura da extrema-direita, é o primeiro ano na história em que o PT tem menos candidatos às prefeituras do que jamais teve. Então, o principal partido de esquerda vai para as eleições numa posição secundária em muitas capitais. A gente vai ver o tamanho da musculatura do Tarcísio de Freitas, do Ratinho Júnior, do Jorginho Melo, do Cláudio Castro, se não for preso, e outros. É um ano chave para a nossa democracia. Eleições nos Estados Unidos, gente, se o Donald Trump ganha, a gente vai passar por maus bocados no Brasil de novo. O Brasil espelha muito o que acontece lá fora. É assim que é. E o Trump está correndo, assim, ó, numa raia muito curta para ser eleito nos Estados Unidos. Então, os nossos desafios não diminuíram com a saída temporária do Bolsonaro de cena. Pelo contrário, as coisas estão mais enraizadas. A gente viu uma pesquisa que saiu na semana passada, apenas 13 estados brasileiros as pessoas se declaram majoritariamente de esquerda. E numa proporção baixa ainda. A gente está num túnel que não está se abrindo tão rápido. Então, a gente decidiu fazer uma campanha aqui no ICL, que vai começar hoje em todos os programas, para trazer a nossa comunidade para mais perto do ICL. A gente precisa de mais gente ajudando a fortalecer o nosso jornalismo, que não tem publicidade, não tem dinheiro externo, não tem dinheiro de banco, não tem dinheiro de empresa de carro, não tem entretenimento que fica rasteiro, que fica vendendo publicidade para empresa de celular, pirâmide de Bitcoin. Não tem enganação aqui, gente. O ICL é uma coisa muito transparente. Como é que isso aqui existe? Por que isso aqui existe? Por que esse programa está no ar? Por que a gente consegue ter Juliana Dalpiva, o Edu, o Chico Sá, a Cristina Serra, o Guga Noblar, o William, a Vivi, a Gabi, a Roberta, o César Calejon, o Chico Pinheiro, a Heloísa Vilela? Por que a gente consegue ter todos... Desculpa se esqueci alguém, porque é muita gente boa. É muita gente boa. É um super time de jornalismo, fazendo jornalismo diário aqui, trazendo uma visão alternativa de fato às coisas, dando a real das coisas. Mostrando as coisas como elas realmente são. Quem sustenta isso aqui é a nossa comunidade. É a galera que se inscreve lá no ICL, tem acesso a mais de 200 cursos. Você paga lá 40 e poucos reais por mês. No plano solidário, 60 e poucos reais por mês. Você dá uma bolsa para quem não tem condições. Então você faz a sua assinatura e ainda dá uma bolsa para quem não pode estudar. Tem preparativo para o Enem, preparativo para a OAB, curso de História, Filosofia, Matemática, Programação de Computador, Excel, gestão de projetos. Tudo. É um mundo que tem dentro do ICL. Hoje, então, portanto, começa uma campanha aqui no ICL, para você vir junto com a gente, ajudar a fortalecer mais os nossos canais, para que a gente possa continuar crescendo. A Juliana Dalpiva acabou de chegar, vem mais coisa por aí, gente. Tem tanta novidade, vocês não têm ideia da quantidade de coisa que tem. É incrível a quantidade de coisa que está sendo programada para esse ano. Então, olha só, condição para hoje. 2 coisas importantíssimas, depois o Edu vai destrinchar isso aqui melhor no ICL Notícias primeira edição. A primeira coisa, vamos lá, eu vou levantar aqui para mostrar para vocês. Quem entrar no plano solidário hoje, do ICL, hoje, presentes especiais exclusivos, se você fizer assinatura hoje no link icl.com.br/desperta, usando esse link que é o link do programa, icl.com.br/desperta. Vai ganhar 3 livros físicos, o livro mesmo. O primeiro livro, o livro da Juliana Dalpiva, O Negócio do Jair, um best-seller, finalista do Prêmio Jabuti, o principal prêmio do Brasil, uma investigação aprofundada da jornalista brasileira que mais conhece os negócios da família Bolsonaro, sobretudo os negócios imobiliários da família Bolsonaro. A história proibida do clã Bolsonaro, O Negócio do Jair e Juliana Dalpiva, livro autografado, hein? Livro autografado esse da Ju, tá bom? O segundo livro, o livro do Edu Moreira, o livro Travessia, que foi principalmente o livro que que ajudou a fazer o Edu uma pessoa conhecida. Como o Edu saiu lá da posição que ele tinha de banqueiro do mercado financeiro e fez uma travessia para botar a cabeça dele pensando num mundo mais igualitário, mais justo. Esse é o segundo livro. Terceiro livro, que foi o primeiro livro lançado pela editora ICL, que foi a novidade que nós lançamos esse ano. Aliás, eu estava no estúdio no dia que lançamos o livro. Livro físico também. Noam Chomsky,
Como Parar o Relógio do Juízo Final, um livro exclusivo do ICL, da editora ICL, lançado esse ano no Brasil. Então vai ganhar essas 3 coisas. Quem fizer a assinatura do pacote solidário hoje, pacote solidário que é para você e para uma pessoa que não tem condições de estudar. O livro da Juliana Dalpiva, o livro do Edu e o livro do Chomsky. Presentaço, né? Presentaço. Então, icl.com.br/desperta, você assina, vai ganhar esses 3 livros, vão chegar na sua casa, embaladinho, bonitinho, aquela coisa toda. E uma super novidade, que eu vou deixar para o Edu destrinchar isso aqui depois. Hoje a gente estreia um clube de benefícios do ICL. O que é isso, Leandro? Um clube de benefícios. Tá vendo aqui, ó, todos esses logotipos aqui, ó, não são os únicos. São centenas de negócios. Se você for fazer compras online, por exemplo, em farmácia, Droga Raia, Pacheco, Pague Menos, Panvel, São João, todas as farmácias que você costuma comprar. Se você for no cinema, Cinépolis, Kinoplex, Cinesystem, Cinemark, todos os cinemas, quase todas as salas de cinema, as grandes cadeias do Brasil. Se você for fazer compras online em negócios como, por exemplo, Lojas Renner, Magalu, Dell, Natura, Amazon, Nespresso, Movida, vai alugar um carro na Movida, vai comprar uma pizza na Domino's, na Marisa, no Ponto Frio, vai reservar um hotel no Booking.com. Todos esses negócios e mais, são centenas de negócios. Quem for membro do ICL vai participar de um clube de benefícios com descontos de até 60%. 60% para alugar um carro, fazer uma compra, comprar uma TV, trocar sua geladeira, preparar uma viagem, reservar um hotel, precisa comprar medicamento, no final de semana vai no cinema. É um clube de benefícios que você vai ter desconto em centenas de negócios. Isso aqui é exclusivo para os membros do ICL. Atenção, quem já é membro do ICL também vai receber isso aqui, tá, gente? Então, se você já assina o ICL, fiquem tranquilos que a gente vai liberar isso aqui para todos os alunos do ICL a partir do dia 24 de janeiro. Para os novos assinantes agora, vai ter o clube de benefícios e também vai receber em casa no link icl.com.br/desperta, icl.com.br/desperta, assinando agora no link do programa, vai receber o livro autografado da Juliana Dalpiva, a repórter que mais conhece os negócios secretos e já nem tão secretos assim da família Bolsonaro, a história proibida do clã, o livro do Edu Moreira, Travessia, e o livro do Noam Chomsky, o primeiro livro lançado pela editora ICL, exclusivo no Brasil, Como Parar o Relógio do Fim do Mundo. Então, ó, corre e faz a assinatura agora, tá bom? Agora, para receber rápido os livros em casa também, e logo a gente vai liberar o clube de benefícios para você ter desconto em vários compras online no Brasil todo, beleza? É isso, gente. Está começando agora o ICL Notícias primeira edição. O Edu vai explicar muito melhor isso aqui. Se você já está com o link aberto, já corre lá, já faz a sua inscrição. Custa 60 e poucos reais por mês. É baratinho. Você vai estudar, você e toda a sua família, e também dá oportunidade para pessoas que não têm condições para elas poderem estudar, passar no OAB, passar no Enem, aprender história, matemática, programação de computador, geografia, filosofia e todos os mais de 200 cursos que o ICL tem na plataforma. Tá bom? É isso, então corre para lá, nós voltamos amanhã. Esse foi o Desperta ICL de hoje. Muito obrigado e vamos junto com a gente. Tchau! Todo ano em janeiro a gente se reúne para o nosso encontro Mapa da Mina, onde eu faço minhas previsões para o mercado financeiro, o que eu acho que vai acontecer ao longo do ano que está começando. A gente costuma acertar bastante, mas em 2023 aconteceu o impensável. A gente acertou tudo, absolutamente tudo que a gente previu. A gente acertou mais que os bancos, mais que as corretoras, mais que as casas de análise. Por exemplo, a Bolsa. Ela começou o ano ali meio que no mesmo lugar, sem ir para lugar nenhum, sem nenhuma direção. Mas do meio para o final do ano ela subiu e acabou tendo um resultado positivo. Porém, diferente do ano anterior, ela não se destacou em relação aos mercados internacionais. Em outras palavras, teve um alfa menor do que no ano anterior. Vamos ver o que eu previ no Mapa da Mina de 2023? O Ibovespa ele deve ter um primeiro semestre sem grandes movimentos direcionais. Ao longo do ano de 2023, a Bolsa, essa é a minha previsão, é a minha expectativa, a Bolsa parece ter maior probabilidade de alta do que de queda, mas com menos alfa em relação aos mercados externos do que em 2022. Pois é, na mosca. Impressionante, né? Inclusive com a riqueza de detalhes, com essa história de alfa e etc. Quer saber as minhas previsões para o ano de 2024? O encontro vai acontecer no dia 28 de janeiro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília.
Se inscreve agora no link aqui em cima ou aqui embaixo, gratuitamente, e chame os seus amigos e amigas para participar. Em 2023, quem participou se deu bem. Agora é a sua chance de se dar bem em 2024 ouvindo as nossas previsões.